A palavra de Deus que permeia a vida e fecunda a nossa história. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntavam-lhes aonde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos, procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide, procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhes ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Avisados em sonhos para não voltar a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Hoje nos reunimos com a comunidade de Mateus. A partir do olhar de Antônio Pagola, façamos o nosso caminho, a nossa experiência de oração. Antônio Pagola propõe como temática do texto de hoje: siga a estrela. Estamos muito acostumados com a história dos reis magos. Por outro lado, hoje dificilmente temos tempo de parar e contemplar lentamente as estrelas. Provavelmente não é apenas uma questão de tempo. Percebemos que é uma época em que é mais fácil ver a escuridão da noite do que os pontos luminosos que brilham no meio de qualquer escuridão. O nosso olhar é negativo para a realidade. Contudo, ainda é comovente pensar naquele escritor cristão que, ao escrever a história dos reis magos, imaginou no meio da noite, seguindo a pequena estrela, a luz. A narrativa respira a profunda convicção dos primeiros cristãos após a ressurreição. Em Jesus cumpria-se as palavras do profeta Isaías: o povo que anda nas trevas viu uma grande luz. Eles viviam numa terra de trevas e uma luz brilhou diante de seus olhos. Seria ingênuo pensar que vivemos numa hora particularmente sombria, trágica e angustiante. Não será esta a escuridão, a frustração e o desamparo que captamos nesses momentos, precisamente um dos traços que quase sempre acompanha o percurso do ser humano ao longo dos séculos, é esse modo negativo, uma visão ruim dos fatos, da história, do futuro. Basta abrirmos as páginas da história, sem dúvida encontraremos momentos de luz em que se anunciam grandes libertações, se vê novos mundos, novos horizontes, mais humanos. Então, o que vem? O que é preciso seguir? Revoluções que criam novas escuridões, conquistas que causam novos problemas, ideias que terminam em meias soluções, lutas nobres que terminam em pactos medíocres. A escuridão sempre, novamente, a gente percebe ao longo das tentativas humanas. Não é estranho que nos digam que o ser humano é muitas vezes uma experiência de frustração, de fracasso. Mas isso não é toda uma verdade. Apesar de todos os fracassos, decepções, frustrações, o homem se recompõe sempre, espera novamente, parte novamente na direção de alguma coisa, algo em nós humanos que nos chama continuamente a viver a esperança. Sempre há uma estrela que volta a acender no horizonte do nosso olhar. Para nós cristãos, essa estrela sempre leva a Jesus. E o cristão não só acredita
nele como Messias, mas de fato como aquele que é a resposta de tudo. É o Messias, a resposta de tudo. É por isso que ele também não cai num desencanto. Jesus não cai num desencanto. Jesus sempre é algo novo. O mundo não é um caso perdido. Não está na completa escuridão. O mundo está orientado para a sua salvação. Deus um dia será o fim do exílio e das trevas. Luz total. Hoje só vemos uma humilde estrela que nos guia até Belém. Mas o mundo está caminhando para a salvação. Pense nisso. O quanto isso fará diferença no olhar que temos para o outro e para a história. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo.